Olá! Olá! A reflexão de hoje será sobre o tempo. O tempo. Vamos então abordar diferentes perspectivas sobre esse tema então hoje. Vamos lá, Lê? Vamos lá, Carol. O que você tem pra dizer sobre algo tão grandioso, tantas formas de enxergar o tempo? É até difícil dizer por onde que a gente vai começar, né? É muito complexo. Eu não sei nem se eu poderia dizer que a gente vai começar. Vamos falar sem Soltar. falar que esse é o começo sobre o tema. Acho que é o mais interessante. Eu vou começar falando sobre... A gente fala que o podcast, ele traz... Nós falamos no podcast que nós somos singulares, né? Que nós somos indivíduos e que cada indivíduo sente diferente, tem sua singularidade. Diferentes percepções sobre a Cada mesma um. situação. Eu posso sentir uma coisa, na mesma situação você sentiu outra. Completamente diferente. Sim. Então, eu acho que uma coisa que eu queria iniciar aqui seria falar que o tempo da pessoa é diferente do tempo do relógio. Bom começo. É falar que o tempo do relógio ele tem uma marcação, né? Ele é constante ali, ele tem uma marcação certa, ele tem uma velocidade para definir. E do ser humano não. A sua é diferente da minha, o tempo ele é percebido diferente, o tempo do ser humano ele é diferente para cada ser humano. Você quer dizer que ele é diferente? Tipo assim, eu percebo de maneira diferente, ou seja, é diferente pra mim estar num bar com os amigos 1 hora versus estar na fila apurado pro banheiro 5 minutos. Que é uma eternidade. É uma eternidade, tá Não ali, passa. a pessoa não vai embora precisando ir no banheiro na fila do bar. É essa a percepção diferente do tempo? Não é essa, mas essa também. Por isso, o tempo é muito complexo de conversar. Assim, a gente pode ir por diferentes caminhos aqui. Mas é isso, né? O tempo ele é percebido diferente dependendo do que a gente tá fazendo e também dependendo da pessoa. Pra você as coisas podem estar passando muito rápida e pra mim no mesmo momento não. Sim. Mas Ale, eu acho que uma outra coisa que eu queria falar assim nesse começo é o tempo a gente pode falar num aspecto mais científico da coisa. Trazer uma ciência, por exemplo, a física. Sim. Ou qualquer outra ciência que fale e desenvolva mais sobre o tempo. Mas quando a gente falou, vamos falar sobre o tempo pra mim ele é reflexão, ele é poesia, ele é música, ele é recurso, ele é o agora. E o tempo é o que a gente evita pensar, mas é o que mais importa. A gente evita pensar. A gente evita pensar e é o que mais importa. O que você acha disso? Eu acho... Bom, primeiro que eu concordo 100%. Eu acho que a gente se deixa viver sem pensar que o tempo é o nosso bem mais precioso. Ele é a única dádiva que nos foi dada que não pode ser retirada, né? Eu não posso pegar o seu tempo. Todo mundo nasce com esse recurso. Todo mundo nasce com esse recurso. Ele é transversal para todas as pessoas desse universo, limitado. Todo mundo tem o seu começo, meio e fim. E cada um com uma história diferente. Cada um com a sua história, cada um com a sua percepção, cada um com o seu tempo e no seu devido tempo. Cada um vivendo a sua história no seu devido tempo. Eu, aos 10, 20, 30, 90 anos, vou ter a minha história. Você, aos 30 e eu aos 30, não estaremos necessariamente passando pela mesma situação, Sim. pela mesma história. Sim. Eu gosto de pensar, vou trazer agora, já que o nosso podcast é um olhar diferente sobre as coisas de sempre, eu gosto de pensar em diferentes perspectivas sobre como encarar o tempo. Tá. Se a gente pensar na física, especificamente, ninguém aqui vai dar uma aula de física, tá? Não, Tu é menor, não estamos aqui pretensão. pra dar uma aula disso, mas o tempo, pela física, ele é relativo, né? A teoria da relatividade de Einstein já dizia isso. Sim. Ele altera de acordo com a massa e a velocidade, a gravidade que eu estou em movimento. Então, se eu der uma volta na Terra, a velocidade da luz vai passar diferente
a percepção de tempo pra mim. Pra você pode ter passado anos, pra mim passou um dia, 2 meses. Sim. Isso é comprovado fisicamente. A gente também tem uma coisa que eu acho sensacional sobre a parte da física mesmo, que é um conceito chamado eternalismo. Tá? Isso eu acho que é o conceito mais... assim, às vezes explode a cabeça de pensar, né? Sim. Porque ele diz que nós, seres humanos, a gente sempre tem a percepção de que o presente ele é real. Só o presente é o que eu tô aqui, você. Sim. Esse é o presente. O passado ele já não é mais real, porque ele já se foi, e o futuro não é real porque ele ainda não aconteceu. Não sabemos nem se vai acontecer. E nem sabemos se vai acontecer. Sim. E nesse conceito ele é completamente diferente. Ele diz tudo é real. Tudo existe. Tudo é real. Tudo existe. E isso pode vir de um conceito de determinismo físico, que já dizia que você pode... Que na verdade ele diz assim, que se as condições iniciais são as mesmas, os resultados serão sempre os mesmos. Então, se desde o Big Bang você já tinha como... Não na prática, a gente não tem tecnologia para isso, mas você fisicamente pode prever o movimento de uma partícula, você consegue prever tudo. Tudo já aconteceu. Quando o Big Bang aconteceu, tudo aconteceu, né? Dentro dessa perspectiva física. Dentro desse modelo teórico, né, deles. Sim. E então eu acho isso pra mim, isso abre pra gente tanto um leque de o que é o tempo. Se tudo é real, e aqui eu vou contar uma história de 30 segundos, tá? Não, mas Einstein, quando um de seus melhores amigos morreu, ele foi enviar uma carta pra esposa dele, né, pra recém-viúva. E ele disse, ele falou, ele está aqui fisicamente, né, tão presente quanto sempre esteve. A gente só não consegue ver. Ele dizia, ele está do outro lado da montanha. Porque pra ele, na teoria do tempo pela física, o tempo ele é único. A gente está sentindo o presente, mas o passado, o futuro, ele é tão real quanto esse momento. Tudo é igualmente real. O presente, ele só é um momento arbitrário do tempo. Então tudo já aconteceu, tudo já passou, está acontecendo, e a gente está só vivendo essa experiência. Então isso eu acho que assim, pra já começar... Não. Pum! Chutando tudo. Chutou tudo aqui. O seu assunto era complexo e ficou mais complexo. Isso é que a gente nem entrou em entropia, que é onde diz a seta do tempo. Não, parou. Mas... E aí eu fico refletindo sobre uma coisa, Lê. Você tá falando da eternidade, de certa forma. De certa forma, sim. Você acha que quando a gente traz subjetividade para esse assunto, você não acha que nós somos condicionados a pensar no tempo como eternidade? Esquecendo a física aqui, falando da percepção do tempo, ou quando nós refletimos sobre o tempo, a gente tem aquela sensação, a gente alimenta uma sensação de que nós temos uma eternidade pela frente. Nós alimentamos... A gente não entra em contato com o assunto tempo, porque a gente vive numa perspectiva de que há uma eternidade. A gente não entra em contato com o tempo. O tempo é um recurso, eu preciso usar bem esse recurso e não olho com a importância que ele tem, ou não dou a importância que ele tem, porque subjetivamente a gente pensa que existe uma eternidade. Você diz, no conceito de eternidade, você quer dizer, tipo, pós a morte? Não. No pensar de... a gente não entra em contato, porque a gente pensa que o tempo é infinito. A gente acha que a gente sempre vai ter tempo. Concordo. A gente não olha e para e pensa assim, o tempo é finito. Vamos aproveitar esse tempo que vai acabar. Uhum. Isso que a gente está vivendo aqui vai passar pelo tempo e vai se desfazer, vai desaparecer, porque passou, virou passado. Amanhã isso aqui já é passado. O começo desse podcast já é passado. Então, isso desaparece com o tempo. Tudo que vai acontecendo é afetado pelo tempo e vai desaparecendo pelo tempo. Só que
no nosso piloto automático, na nossa dinâmica do dia a dia, a gente não para e pensa no tempo como finito. A gente, como vida, a gente vê a eternidade nisso. A gente não entra em contato com essa importância de vamos olhar o tempo de forma finita. E como trabalhar nele, né? Como otimizar ele. Eu tinha... Quando eu tava na 8ª série, eu tinha um professor que ele me dizia sempre uma coisa. Ele é um professor de matemática. E ele gostava de me dizer assim, quando tu tá tudo muito complexo, tenta, em vez de trazer dos números, pensa, tipo, se isso daqui fosse, tipo, dinheiro, tipo assim, porque aí você consegue quantificar melhor a situação. Nossa. A gente tem uma percepção melhor dessa. Tô fazendo uma fração. Pensa nisso, pensa numa fração aqui, só que pensa que aí coloca dinheiro aqui. Coloca dinheiro que você consegue ter uma melhor sensibilidade do assunto. E por que não tempo? Porque tempo é recurso. E quando a gente nasce, a gente é um bilionário de tempo, assim, em geral, né? Sim. Em geral, pegando a expectativa média da população, claro. A gente é um bilionário de tempo. E com o passar dos anos... Nascemos ricos em tempo ali, com muitos recursos. E a gente, com o passar dos anos, vai empobrecendo em tempo, né? A gente vai perdendo esse recurso até o dia que o nosso recurso vai chegar a zero. É a única certeza, né, que a gente tem. Mas no dia a dia, a gente não pensa assim. Se a gente, por isso que eu gosto de pensar dessa maneira. Se a gente tentar trazer nessa situação, a gente pensa, pô, é verdade. Imagina se todo dia dessa conta bancária fosse saindo ali. Pode ser centavo a centavo, pode ser, vai ser centavo a centavo, mas todo dia sai. Um cronômetro ali, assim, nossa, menos ali. 30 segundos, menos 1 hora, menos... Todo dia sai, todo santo dia. Então, tipo, isso é a nossa vida. Todo dia sai um pedacinho desse recurso. E como que a gente... E por que a gente não entra em contato com isso? Isso gera angústia. Isso gera angústia. Isso gera muita Se você angústia. para pra refletir, você vai pensar, eu não quero. Não quero pensar nisso. Eu vou evitar pensar. A gente nisso. Evita pensar, porque gera muita angústia. Só que a parte maravilhosa disso, que se a gente parar pra pensar, não com esse olhar, mas com um novo olhar sobre as coisas sempre... Um novo olhar, sim, total. Se a gente olhar com outro olhar, quão precioso é essa dádiva que eu tenho, quão precioso é esse momento, quão precioso é esse presente. Sim. É agora. É o que eu tenho pra viver hoje. É tão precioso, é tão rico isso que a gente tem, é tão único. Sim. E é olhar para o recurso e olhar com outros olhos, né? De vez querer evitar essa situação e não entrar em contato pela angústia que gera de é finito, vai acabar e ficar aflito com essa situação. Pô, tu tem um recurso. Porque... E aí você pode desperdiçar. Desperdiçar. Como você pode investir. Como você pode aproveitar. Então, entra um pouco em escolher ali como que você vai usar esse recurso. Né? Claro, como que a gente vai usar ele no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Por falar em escolhas, acho que é até um ótimo tema pra gente... É um tema. A hora de fazer escolhas é no tempo. Qual o tempo de fazer a escolha? Tema pro próximo. Tema para um próximo podcast. Tema pro próximo, então. Mas... O tempo, ele é essa constante. E eu acho, novamente, lá vou eu falar de Sêneca de novo. Vamos escutar muito sobre Sêneca. Vamos escutar muito sobre Sêneca. Eu adoro outros filósofos também, tá? Eu gosto demais. É só porque Sêneca é meu favorito. Tá. Mas ele dizia que... Primeiro que ele diz assim, a gente tá equivocado em pensar que a morte, no sentido literal da palavra, está no amanhã. A morte, ela tá a todo momento. O começo desse podcast, ele já morreu pra gente. Ele já passou. Então a morte, ela não tá no futuro. A morte, ela tá no passado. Já se desfez. Ela já se desfez. A maior parte da nossa vida hoje, agora, nesse momento, já passou. Toda, 99,999, que é só o presente daqui. Já passou, já morreu. Então, esse é o tempo que a gente tem. A gente viver pensando que a morte está no futuro, ou que o tempo ele é infinito,
isso tudo já se passou, já morreu, e é o momento que a gente tem de poder simplesmente dizer assim, aproveitar o que está agora. Esse momento é a única dádiva que a gente tem consciente, porque o passado já se foi. Remoer uma situação, então, não te leva... É um outro podcast. Aprendizado, ok. Pra seguir, então. Mas passado... Já passou. Desfez, acabou. Já passou. Você já foi afetado por aquilo e já seguiu. Já passou, já ficou no tempo. No tempo. Ele já ficou no tempo. Ele não faz mais parte do tempo presente, do tempo futuro que há de vir. Ou não. Ou não. Porque esse viés de eternidade que a gente sempre pensa que vai ter tempo, o futuro vem, muita coisa vai acontecer. E a gente alimenta a eternidade e não entra em contato com o... E isso gera angústia, gera diversos tipos de sentimentos por estar ou em excesso de futuro ou muito preso ao passado. Mas isso nada, pelo menos agora, que a gente sente, né? Vamos discordar um pouco de Einstein nessa situação, sim. Mas pelo menos o que a gente sente não existe. Não existe. Não existe. E aí eu vou só falar essa parte bem rápida do meu amigo Sêneca. Quando ele diz assim, o Sêneca ele manda diversas cartas para o seu amigo Lucílio, né? Tem diversas cartas de Sêneca que ele envia e que são maravilhosas, são ricas demais em conhecimento, e que eu, sinceramente, até imagino que quando o Lucílio chegava, falava, chegou, ó, a carta de Sêneca, eu falava, nossa senhora, lá vem Sêneca me dá um tapa aqui na cara de novo. Eu devia olhar e falar, puf, lá vem, tomei outra. Cada tapa na cara que Sêneca dá que eu não tinha piedade. Maravilhosas, recomendo fortemente. E ele dizia assim, nada, Lucílio, é nosso, exceto o tempo. A natureza nos deu o privilégio desta única coisa, tão fugaz e escorregadia, que qualquer um pode esbulhar tal posse. Qualquer um pode esbulhar tal posse. Escorregadia. Todos temos. E passa. Sai fácil. E ele dizia, que tolos esses mortais... Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas. Mas nunca se consideram em dívida quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. Nunca estou em dívida quando eu recebo o tempo. E ele, para finalizar, ele diz... E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem mais o agradecido destinatário pode pagar. Por que eu amo esse cara? Gênio. Nossa. Gênio. A gente contabiliza tantas outras coisas, a gente não dá, em geral, esse valor sobre... esbulhar a posse do tempo, e essa é a única dívida que ninguém pode pagar. Não tem como comprar tempo, não tem como você exigir tempo, tem como comprar muitas coisas. Mas essa é a única coisa que é transversal a todos os seres humanos e que você não pode pedir mais, postergar, colocar uns juros, nada. Uau! Vamos ver muito Sêneca nesse podcast. Ale, e eu queria fazer uma reflexão aqui, que acho que escutando você falar sobre Sêneca agora, me fez pensar. Como você gasta o seu tempo atualmente? Excelente ponto. Será que seria um exercício fundamental para a gente visitar com frequência, né? Fazer esse exercício com frequência de, como eu gasto o meu tempo atualmente?
né? Você está satisfeito com como você gasta? Você gasta, usa. Vamos usar a palavra usa. Você está satisfeito como você usa o seu tempo atualmente? Eu acho que isso seria um excelente exercício de ser feito, por exemplo, todo dia antes de você dormir. Você dizer, hoje eu utilizei bem esse meu recurso. Hoje eu otimizei o meu tempo, eu fiz coisas. Gente, isso assim, não é. Ah, não, então eu não posso mais deitar e assistir Netflix? Obviamente que não. Obviamente que não. Ou, eu não gosto de trabalhar, então não vou trabalhar. Também não. Também não. Nem 8, nem 80. Mas dentro das suas escolhas, do seu objetivo, sua realidade. que é muito particular, então isso não é uma regra universal, mas dentro da sua realidade, você deita com a consciência leve de eu otimizei o meu tempo, eu usufruí bem dele, eu valorizei o meu tempo. E mesmo se, não trazendo um viés de produtividade, né? Exatamente. Você precisa de descansar, você usou o seu tempo para descansar. Porque às vezes você precisa descansar e você usa o seu tempo fazendo muitas outras coisas que não são importantes para você. Que é tão importante quanto descansar. Exatamente. Existe uma contradição, não vou trazer aqui no detalhes do estudo, mas foi realizado um estudo sobre como as pessoas gastam o tempo hoje em dia, né? E mostrou nesse estudo uma contradição muito importante, que é, você pergunta para as pessoas o que é importante para elas, né? E elas falam que muito importante para elas é estar com os entes queridos, né? Estar com os entes queridos. As pessoas que elas amam. E aí, quando você pergunta quanto do tempo delas elas dedicam a essas pessoas, é super pouco. Muito pouco. Elas, às vezes, gastam muito mais tempo olhando para uma tela ou assistindo séries ou fazendo alguma outra coisa que para elas declaram ali não ser tão importantes, dedicam o tempo delas mais para essas coisas que não são tão importantes, e existe essa contradição do que é mais importante para elas usarem menos o tempo, dedicar menos o tempo. Então, é muito legal essa reflexão de você dedica o tempo para o que é importante para você, ou você usa o seu tempo, gasta o seu tempo em algo que para você não tem tanta importância. Excelente ponto. E vou complementar pensando também, se nesse exemplo para mim importante é estar presente, por exemplo, com a minha família. Quando você está com a sua família, você está com a sua família? De fato. Estar presente. Estar presente, porque também é o tempo. Você se faz presente, ou eu tô sentado aqui com você, mexendo no celular e falando tudo. Hoje, a tecnologia, ela ajuda em muitas coisas, é uma grande ajuda em diversos aspectos, mas também nos rouba tempo. E tempo não no sentido de estou gastando o meu tempo nisso, mas no sentido de eu estou perdendo o momento presente. A tecnologia está me tirando o presente por quando eu estou aqui com você, eu não estou com você, eu só estou fisicamente, mas não estou mentalmente. Então, como que a gente poderia fazer para usar isso como um aliado e poder dizer se este é o momento presente, se para mim isso é o que eu valorizo, eu de fato estar usando esse tempo a meu favor. Para algo que é importante para mim. Para algo que eu considero importante. E eu iria, por último, só dizer que o tempo também ele é relativo, né? Sim. Como você mesmo começou dizendo. A gente varia muito da percepção com que a gente sente. E existem estudos que dizem que também o tempo, a gente registra a memória maior conforme, geralmente, mais em situação de perigo. Então, assim, se eu estou passando por uma situação de perigo, o meu cérebro vai estar registrando mais este momento, por isso ela vai parecer maior. Diferente de uma situação de prazer. Porque tem mais tensão. Porque tem mais tensão, porque eu estou mais realmente tenso nisso, né? Eu estou realmente buscando mais uma fuga. Então meu cérebro registra mais esse momento. Então esse momento na minha memória, ele vai parecer muito maior do que uma conversa de bar. Sim. Então, eu acho que se a gente fosse colocar em 3 pilares, o resumo do que a gente conversou agora foi: o tempo ele é relativo. Ele muda de acordo com a situação. Ele é o momento que a gente tem para estar presente, para estar apreciando ele
E ele é a única coisa que a gente tem que é transversal, que é limitada e que essa é a dívida que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. Esse é o momento da gente poder apreciar o tempo, apreciar o presente, apreciar nossas oportunidades. Muito bom, muito bom. Então, encerramos com essa última reflexão e vamos continuar o próximo falando de escolhas. Então, já que estamos falando de tempo, quando, como, aonde fazer as escolhas no seu tempo? A gente fala isso então no nosso próximo episódio. Obrigada. Muito obrigado, até a próxima.